Racionais MCs um dia cantou que o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meio à selva triste. E eu humildemente acrescento que para atravessar essa selva triste é preciso ter coragem para renovar sua fé e ter coragem para buscar a redenção. Sejam bem-vindos a mais um Solta a Voz Preto. Salve, salve família! Começando mais um Solta a Voz Preto, o espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala é o Alexandre, mais conhecido no hip hop como Easy Caos, e espero que todos vocês tenham passado uma boa semana, tenham conseguido atingir seus objetivos, ou que tenham avançado em cada um deles. E se de repente a semana não foi tão boa assim, que essa semana que se iniciou há 2 dias atrás seja uma semana melhor e mais agradável para cada um de nós. Como sempre, eu inicio o episódio agradecendo a todos que vêm acompanhando o Solta a Voz Preto, tanto aqui no podcast quanto também nas redes sociais. Gostaria de avisar que agora, finalmente, eu consegui unificar todas as redes sociais com o mesmo arroba. Então, o TikTok, que antes era @podcast Solta a Voz Preto, agora também é apenas @Solta a Voz Preto. Fica mais fácil assim, fica mais tranquilo para conseguir acompanhar ou me encontrar nas redes sociais. E sigamos aí nessa corrente de reflexões, de entendimento, troca e de vivências. E este episódio aqui é um episódio um pouco diferente, então eu vou tratar de assuntos que estão relacionados à fé, talvez a palavra não se enquadra apenas só nela, mas voltado também para religiosidade e tudo mais. Então, de repente, para você que é uma pessoa que não segue nenhuma fé, é uma pessoa, de repente, que não acredita em Deus, ou é uma pessoa ateísta, talvez a gente não consiga encontrar a mesma sintonia que a gente costuma encontrar em episódios anteriores, mas eu quero manter aqui o convite para que você continue ouvindo este episódio, porque certamente, se nessa parte, de repente, a gente não consegue entrar em sintonia, acredito que muito do que vai ser dito aqui da mesma forma ainda pode conversar contigo. Então, vamos embarcar nessa. Pois bem, iniciando o mês de fevereiro, primeiro episódio desse mês, eu gostaria de, bem resumidamente, recapitular aqui do que já foi falado nesse podcast. No episódio 1, eu falei sobre um overview sobre o que seria esse podcast. O episódio se chama Acolhendo e Reverberando Vozes. No segundo episódio, eu falei sobre a questão da insegurança que a gente carrega muitas vezes. O título do episódio é Por que duvidamos tanto de nós mesmos? No terceiro, eu falo sobre a imprevisibilidade da vida, com o título A única coisa previsível na vida é que ela é imprevisível. No quarto episódio, eu procurei trazer uma reflexão dizendo sobre quanto é complicado às vezes a gente conseguir separar o que é ser resiliente, o que é ser uma pessoa conformada. E aí o título era A linha tênue entre a resiliência e o conformismo. E o episódio anterior, o quinto episódio, chamado Proteja a Sua Paz de Espírito, eu falei sobre formas de nós tentarmos alcançar e manter a nossa paz interior e tentar impedir conforme a gente consegue, né, sobre o que está ao nosso alcance, para evitar que essa paz seja abalada. Se analisarmos muito do que eu disse, ou talvez tudo que eu tenha dito, é preciso ter algumas coisas dentro de nós que esteja relacionado à fé e esperança de certa forma. Muitas das vezes, quando a gente lida com questões emocionais, sobre saúde mental, não tem como falar disso sem pensarmos na nossa espiritualidade, sem pensarmos no nosso espírito propriamente dito. Muito do que já foi falado nesses episódios girava em torno de questões como essa. Então eu gostaria de verdade de começar este mês de fevereiro falando sobre essas questões que acabaram ficando meio que subliminar dentre os temas abordados. Então eu gostaria de falar agora de uma forma um pouco mais explícita, de uma forma um pouco mais contundente, até dizendo. Quando a gente fala de fé e buscando o significado morfológico da palavra, fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé, segundo a Bíblia, é um dom de Deus, mas que precisa ser nutrida para ser forte. Aliás, para continuar a ser forte. Ela é como um músculo do braço.
A fé é um dom, eu acredito nisso, mas ela só perdura ou só cresce através da nutrição dela, através de se manter, de trabalhar nela para que ela continue forte e evoluindo. E esse é um tipo de trabalho, esse é um tipo de vivência que a gente tem que ter, que cada um sabe qual é a forma que pode fazer isso. Esse episódio aqui não busca defender doutrina A ou doutrina B. Cada um tem a sua forma e todas elas são respeitadas aqui. Então não é neste âmbito que eu quero permear. Eu quero falar justamente sobre o quão difícil é manter a fé. O quão difícil é a gente se deparar com algumas situações e permanecer crendo que dias melhores virão, que existe um Deus que olha por nós e que existe, uma força superior que está sempre nos acompanhando e que está sempre nos fortalecendo para que a gente consiga encarar nossos desafios e as nossas dores. É muito difícil isso. Acho que até mesmo para uma pessoa que tem uma religiosidade forte, que é uma pessoa fervorosa naquilo que ela crê, eu imagino que também não seja fácil para essas pessoas. Então imagina para quem não tem essa mesma força, para quem não tem essa mesma garra, de depositar mesmo, de fato, a vida naquela crença e seguir adiante perseverante, resiliente e encarando diariamente seus desafios com alegria, com a cabeça erguida e motivado. Realmente isso é muito desafiador. E por que eu quis linkar a fé com a redenção? Porque é difícil você conseguir uma sintonia com o plano superior, da qual você esteja espiritualizado o suficiente para encarar a vida de uma outra forma, se você permanece diante de atitudes e pensamentos que seguem ao contrário disso que está sendo dito. E recentemente a gente tem visto diversas coisas ao longo dos anos, para melhor explicar, onde a gente se deparou com situações onde vimos pessoas, e inclusive líderes religiosos, que, enfim, falam em nome de Deus, que trazem a palavra de Deus, mas que têm falas e atitudes cheias de ódio, cheias de preconceito e de tantas outras coisas que eu não consigo enxergar Deus concordando, assinando embaixo com tudo isso. Então isso também é mais uma coisa que acaba por minar a nossa fé mesmo, né? Porque, uma coisa não está casando com a outra, e então eu vou buscar Deus de que forma, né? Eu vou buscar manter a minha fé de que forma, se eu estou vendo pessoas que deveriam estar me trazendo uma mensagem de paz, está me trazendo, na verdade, uma mensagem de ódio. Isso é uma coisa. Mas, sendo menos amplo e buscando ser um pouco mais específico, a fé é individual. E mesmo diante de situações como essa que eu acabei de ilustrar, isso não deveria, apesar de ser difícil, não deveria abalar a nossa fé. Porque a fé pertence a cada um de nós, de maneira individual, de maneira própria. Eu não creio que um outro ser humano consiga colocar fé no outro ser humano. Assim, colocar no sentido de inserir na pessoa a fé. Cada um tem a sua fé. Ela pode ser fortalecida, ela pode ser mantida, mas fazer nascer a fé dentro de cada um, eu não creio que um outro ser humano seja capaz de fazer isso. E a redenção é justamente o fato onde você começa a entender que algumas coisas na sua vida precisam mudar, precisam seguir um caminho diferente, e você, de maneira 100% humana, não consegue fazê-lo. Mas você precisa dar o espaço para que a espiritualidade possa te auxiliar. E esse espaço só é dado através da mudança de atitude, de visão diante das coisas. E isso para mim é tão difícil quanto. Porque muitas vezes a gente é condicionado a seguir adiante, independente de você estar acertando ou errando. Que você precisa ter orgulho suficiente para seguir em frente, sabe? Não importa o que aconteça. Siga em frente e não olhe para trás, sabe? E isso é uma coisa que eu costumo rebater aqui no podcast e no que eu posto nas redes sociais, sobre a mudança dessa narrativa. De pararmos de achar que somos super-heróis, que nós somos inabaláveis e que a gente não deve baixar a cabeça e nem olhar para trás. Tudo isso acaba batendo de frente com um processo de cura, busca de novas atitudes, de novos comportamentos e, por que não dizer, também da redenção e também da fé. Eu vou seguir aqui com algumas questões e alguns exemplos do porquê que eu quis trazer esse episódio hoje.
não sabe, eu participo de um outro podcast que se chama Player 1, um podcast voltado para games, cultura pop e tudo que tá dentro desse universo. E é um podcast que eu gosto muito de fazer parte, né? Eu não participo apenas de episódios, mas eu também sou o editor deste podcast. Na verdade, o meu trabalho é muito mais voltado para a edição dos episódios do que participando ativamente deles. E um dos integrantes deste podcast, o meu querido Vitão, ele falou num episódio que a gente fez algum tempo atrás sobre um jogo chamado Sleeping Dogs, que é um jogo que ele gosta muito, é um jogo que traz para ele uma forte carga emocional, onde ele trouxe que no final desse jogo ocorre uma situação onde o protagonista, enfim, ele teve que trabalhar meio que contra a comunidade da onde ele nasceu, para desmantelar uma gangue, uma máfia, enfim, que havia lá. E ele conseguiu fazer isso, só que houve um revés. Membros dessa gangue, enfim, foram até ele em busca de vingança. Só que quando chegou na hora H, ali na hora do acerto final, eles decidiram poupar a vida deste homem. Então eles meio que perdoaram ele e seguiram em frente. Mas com as linhas muito bem traçadas, do tipo, ok, poupamos a sua vida, mas nunca mais apareça. Esqueça desse lugar, esqueça da gente, simplesmente vá viver a sua vida. Eu tô trazendo esse plano de fundo justamente porque muitas vezes a redenção tem esse preço também. Você se arrepender do que você fez de errado, buscar o perdão por aquilo que você fez de errado, não é garantia que as coisas voltarão a ser como antes, que tudo vai ficar bem e que o final vai ser feliz. A busca pelo perdão e pela mudança de atitudes, ela não tem a ver com a reversão do que já foi feito de errado. Pode ser que aconteça. E é evidente que é muito bom quando você consegue não só obter perdão, como também reverter a situação que gerou aquela dor, aquela mágoa, aquela desavença. Mas por muitas vezes você vai aprender a partir de um erro, vai buscar o perdão a partir desse erro e das duas uma. Ou você não terá o perdão, ou você terá perdão, mas você vai poder praticar o seu novo modo de ver a vida com uma nova experiência, com novas pessoas, com um caminho que você vai traçar para o futuro. Porque aquilo que aconteceu, ali você perdeu, ali você não tem mais. E aí, ok, tudo que você tem a levar a partir daquilo é o aprendizado e o objetivo de não errar mais naquilo. Se eu for colocar a minha vida aqui como exemplo, eu poderia dar vários exemplos disso. Mas eu vou me ater a uma pequena linha do tempo que eu quero fazer aqui para poder explicar e não justificar o porquê de algumas coisas. Em 2013, eu levei um golpe de uma pessoa que eu menos imaginava que poderia aplicar um golpe a mim e à minha família na época. E este golpe, o preço dele foi a gente perder absolutamente tudo. Eu saí do lugar onde eu estava com uma mão na frente e outra atrás e a minha família praticamente do mesmo jeito. Em 2015, 2 anos depois, a pessoa que mais me ajudou nesse momento de dificuldade, que foi meu pai, veio a falecer. E como eu já comentei em episódios anteriores aqui, foi numa condição extremamente ruim, onde vi meu pai definhar e morrer de uma forma muito triste. Depois do que aconteceu com meu pai, eu fui acometido por um processo de ansiedade, de síndrome do pânico, como eu já expliquei aqui também no episódio anterior, e enfim, levei um tempo para conseguir lidar com isso. Em 2018, eu perdi um emprego que eu adorava e de uma maneira muito ruim, onde eu passei por coisas que eu não fiz por merecer passar, eu provei que eu não merecia passar, mas aconteceu. Tudo bem, eu consegui provar o que eu tinha que provar, mas de qualquer forma eu perdi o emprego. E desde 2013, que eu falei aqui, até 2018, mesmo de todas essas questões, ainda tinha uma que perdurava durante todo esse tempo, que era a questão do meu vínculo com a música e o fato de eu não conseguir fazer disso o meu ganha-pão em nenhum momento da vida. Eu dedicava meu tempo, o meu dinheiro, o meu talento e estava ali sempre buscando uma forma de conseguir obter o sucesso, obter dinheiro através da música e nada disso dava certo. Ao passo que eu via outros artistas, outras personalidades ganhando notoriedade, ganhando fama e na minha cabeça aquilo não era justo, não aconteceu para mim também. Enfim, essa quantidade de coisas que eu tô dizendo aqui, nenhuma delas foi tratada. Talvez só a questão da ansiedade. A questão da ansiedade e da síndrome do pânico, sim, isso foi tratado. Mas fora isso, todas essas outras coisas que eu estou mencionando aqui,
eu não busquei cura pra isso. Eu simplesmente deixei acontecer. Eu fui jogando debaixo do carpete. E eu fui entrando num processo de ódio, de revolta, inconformismo, e aquilo começou a me comer por dentro, sabe? Começou a me destruir por dentro. Até eu chegar a um ponto de, começar a pensar que não valia a pena ser uma pessoa boa. Não valia a pena ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, por quê? Porque além de tudo isso que eu tô falando, essas pessoas que fizeram isso comigo, eu não vi nenhuma delas pagarem pelo que fizeram. Ao passo que os erros que eu cometia durante todo esse tempo, o castigo vinha a cavalo. E eu não achava aquilo justo também. Eu cheguei ao ponto de ficar com raiva de Deus por causa disso. Do tipo, por que eu pago super rápido pelo que eu erro e os outros que cometem essas coisas comigo não acontece nada com elas? E eu até esqueci de outra coisa, né? Eu não mencionei aqui a questão que eu já comentei aqui num outro episódio sobre o lance da cafeteria, que eu também me passaram a perna. Né? E aconteceu mais ou menos nessa mesma época. Então todas essas coisas, todos esses revés, todas essas coisas que deram errado, decepções, mágoas, não sei o quê, enfim, começou a me transformar num monstro, num ser humano horrível. Até que chegou um ponto que eu magoei pessoas que eu amava muito. Em nenhum momento eu queria que tivesse acontecido o que aconteceu. Mas depois que eu entrei nesse processo de ódio, revolta, de inversão de valores, eu perdi a noção de tudo e não levei nada em consideração. Quando essa bomba estourou, foi o momento que eu falei, cara, eu tô no fundo do poço. Não tem mais o que eu fazer, sabe? O que mais eu vou precisar perder? A minha vida? Pra eu entender que esse rumo que eu tô seguindo é um rumo que vai me levar pra morte, pro buraco, pra desgraça? E aí foi o momento que eu tentei buscar a minha redenção. E aí, quando eu me refiro a este último exemplo que eu dei, tem muito a ver com o que eu trouxe aqui de exemplo também com o que o Vitão falou lá no podcast Player 1. O que eu aprendi a partir da minha falha não vai poder ser praticado com quem eu já errei. O que eu aprendi a partir daquilo, eu tenho que buscar agora praticar com o que veio dali pra cá, pro futuro. De 2018 pra cá, o que essa história me trouxe de ensinamento é o que eu estou levando daqui por diante, porque o que ficou pra trás eu não tenho mais como corrigir, eu não tenho mais como restaurar. E eu preciso respeitar isso, como eu já respeito. Se a gente for parar pra pensar e tentar explicar a grosso modo, o caminho da redenção é um caminho ingrato. Não é que a palavra seja exatamente essa, mas é um caminho do qual você não está necessariamente fadado a ter recompensas para ter buscado sua redenção, por se redimir. A gente se redime, a gente reconhece os nossos erros e procura agir de forma diferente, não para ter algo em troca, mas é porque é o certo a se fazer. É porque vale a pena ser correto. Esse é o pagamento da redenção. É você entender que você precisa seguir o que é certo e você não tem que esperar nada em troca a partir disso. Eu venho nesse processo e venho buscando o avanço em tentar não cometer erros que eu já cometi no passado. E como eu costumo dizer, inclusive eu dizia muito isso no ambiente de trabalho, eu tento buscar o erro novo. Inclusive eu já fiz uma analogia sobre isso aqui também no podcast. Eu tô tentando e venho buscando diariamente não cometer os mesmos erros. Porque enquanto eu estiver cometendo os mesmos erros, significa que eu ainda não aprendi que é o certo a se fazer nesse determinado caso. Mas quando eu erro um erro novo, significa que eu andei pra frente e me deparei com uma outra situação da qual eu precisava aprender algo. E aí, a partir disso, veio o erro novo. O que acontece comigo e o que eu estou tentando dizer aqui para vocês é: a busca por um erro novo significa evolução. Se você aprendeu e se arrependeu daquilo que você fez de errado no passado, que bom que você reconhece isso. E se você não obteve o perdão a partir daquilo que você errou e ainda assim você não se abalou diante disso e continuou o seu caminho, ainda assim entendendo que o certo a se fazer é agir diferente, de novo, que bom, porque este é o caminho da redenção. Esse é o caminho tortuoso quando você busca se redimir. Não fazer isso por barganha, fazer porque faz sentido. O caminho de renovar a fé não é muito diferente de buscar a redenção. É um caminho também difícil, estreito, tortuoso, sem recompensas muitas vezes.
E ainda assim, a gente precisa buscar. Eu também tô nessa busca. Eu também tô num processo de renovar minha fé. Por muitas vezes eu não dei atenção para isso, porque me achei autossuficiente o bastante para poder seguir, sem precisar depender de muita coisa relacionada à espiritualidade. E isso também me fez quebrar a cara diversas vezes. E para eu não me ater a dogmas, a teorias, a receitas prontas, eu queria falar de verdade sobre isso, sob um ponto de vista de alguém que está na mesma busca. Porque eu não vou ficar aqui pagando de santo, pagando de espiritualizado, porque eu também estou nessa busca. E eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo também estejam. Porque, é engraçado o que eu vou falar, mas parece que ter uma crença, ter uma proximidade com Deus está fora da moda. Parece que virou moda a gente desdenhar disso, a gente não ligar para isso. Tô cansado de ver em redes sociais muitas coisas que falam dessa maneira, que às vezes chegam até a ridicularizar as pessoas. E aí, independente de religião, apenas ridicularizam o fato de você crer em Deus. Tudo bem. Como eu falei no início do episódio, total respeito por aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não seguem nenhuma fé, nenhuma religião. Zero problemas. Não tenho nenhum preconceito com isso. Inclusive, nossa, vai ser meio esquisito o que eu vou falar aqui, porque soa tão ruim, né? Quando a gente fala, eu tenho até amigos que não acreditam em Deus. Eu sei que é esquisita essa frase é feia. Mas nesse caso aqui é verdade mesmo. Assim, eu tenho muitos amigos que são ateus e são pessoas incríveis. São pessoas que eu adoro, pessoas que a gente tem uma amizade super bacana e que nunca foi um problema o fato de eu ter crença em Deus e o outro não ter. A gente sempre foi muito amigo e eu tenho certeza que a nossa amizade vai perdurar por muito tempo e não vai ser isso que vai causar algum problema para nossa amizade. Mas eu quero dizer para você que de repente tá nessa busca também, que tá percebendo que tá difícil seguir uma caminhada 100% sozinho, e que, além das ajudas que eu costumo dizer aqui que se fazem necessárias, como terapia, por exemplo, também há necessidade de buscar uma ajuda espiritual. Eu queria dizer para você e dizer para mim ao mesmo tempo que, assim, não tem um jeito certo de você buscar Deus. Não tem uma receita de bolo que você coloca os ingredientes e invariavelmente você vai ter um resultado a partir dele. Fé é você depositar sua crença em algo que você não tem como tocar. A fé é a crença em algo intangível. A fé, ela é alimentada pela sua crença, pela sua plena ciência da existência de Deus. Sem isso, não tem como você ter fé. Nem adianta. Se você não acredita na existência de Deus, se você não crê que existe um plano superior que olha por você, que está além do nosso entendimento, está além da nossa capacidade humana, nem adianta você tentar renovar sua fé. Mas, se você crê nisso e que apenas você está num momento onde você, se perdeu, se sente desconectado deste outro plano, não busque uma receita para isso. Não busque uma listinha de tarefas para você fazer isso. Comece do jeito que você está. Inclusive diz isso na Bíblia, né? Jesus disse, venha como está. E da minha forma, eu digo que sim, converse com Deus, sabe? Não tem jeito certo ou errado de conversar com Deus. Tem um momento para si mesmo, sabe? No seu quarto ou num ambiente que você possa ficar sozinho e à vontade para poder fazê-lo. E faça. Conversa. Como se estivesse conversando com um amigo. Não tenha medo ou preocupação de repente você usar alguma palavra que não soe respeitosa ou que não soa bonito. Não importa isso. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é a sua sinceridade, é a sua entrega, é você vir com seu coração aberto e dizer palavras que estão vindo direto do coração, que estão vindo 100% sinceras. E coloca o que tá te afligindo, o que tá te deixando aflito, o que você não tem controle, os seus medos, a sua ansiedade, a sua insegurança, a sua dor. Fala para Ele. Ah, mas Deus não sabe de tudo? Deus não tá vendo tudo? Sim, com certeza está. Isso eu também não duvido. Só que nunca esqueçamos de uma coisa super simples que Deus colocou para nós e que você, crendo ou não, você exerce, você usa disso o tempo todo, que é o livre-arbítrio. Ou seja, se Ele deu isso para nós, Ele também respeita isso. Ele não vai mexer naquilo que você não permitiu que Ele mexa. Ele não vai atuar naquilo que você não está pedindo ajuda para Ele atuar. Deus vai sempre respeitar o teu espaço e as tuas escolhas. Mesmo Ele sabendo que o que você está fazendo não é legal.
que no fim de contas você vai quebrar a cara. Mas ainda assim, Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. Apesar dele saber de todas as coisas, ele só vai atuar naquilo que você está chamando ele, naquilo que você está pedindo apoio. Na sua conversa com ele, no seu papo com ele, coloca tudo que está te machucando, te maltratando. E mais do que isso, um outro ponto que é de, total importância. Agradeça, seja grato. Porque o simples fato de você estar aqui me ouvindo falando agora é digno de gratidão. Porque tem muitas pessoas, e às vezes até muito próximas de nós, que não tem como isso que eu tô falando chegar até ela. E não é só porque ela não tem um celular, ou porque ela não assina o Spotify, ou porque tá sem internet. Não é isso. Tem muitas pessoas que não estão ouvindo isso aqui agora porque não tem condições físicas para fazê-lo. Porque está em estado vegetativo numa cama, está enfermo, com uma deficiência auditiva ou com uma deficiência cognitiva do qual não é mais capaz de compreender o que está sendo dito, por mais que ouça, por mais que tecnicamente o som chega ao cérebro, mas o cérebro não é mais capaz de decodificar o que está sendo dito. Parece extremo o que eu tô dizendo, parece meio pedante o que eu tô falando, mas, gente, é verdade. O que eu posso fazer? O simples fato de eu estar aqui também, com um estúdio montado dentro da minha casa, falando num microfone que eu comprei, com um computador que eu consegui comprar, sentado numa cadeira, diante de uma mesa, com os equipamentos necessários que eu tenho aqui para poder gravar e fazer um podcast de qualidade para vocês, isso aqui é um privilégio. Isso aqui é digno da minha gratidão. Eu não posso olhar para isso aqui e dizer que isso aqui foi obra do acaso, ou que isso só se deu porque eu trabalhei e consegui pagar por isso. Porque quantas pessoas ricas hoje não podem usufruir de nada do que tem porque também estão adoecidas? Quantas pessoas extremamente famosas, de renome, uma visibilidade às vezes até mundial, e que tiraram a própria vida porque sucumbiram à depressão? E muitas vezes a gente até brinca, né? Falando, como que eu vou ser triste sendo rico? Eu vou ser rico pra chorar em Paris. A gente não vê essas brincadeiras rolando em rede social e às vezes até conversando com os amigos. Então, ter dinheiro não significa nada, por mais piegas que isso soe. Porque para você ser feliz com o seu dinheiro, você precisa ter saúde para usufruir dele. Então precisa fazer sentido. Tem muitas coisas que estão ligadas uma à outra e que você não vai conseguir conectá-las da maneira correta se você não reconhecer que isso é digno de gratidão. Agradeça a Deus ou ao plano superior que você crê. Agradeça pelo que você tem, pela saúde que você tem, pela sua capacidade cognitiva, pela sua capacidade física, sua coordenação motora, pelo que você já pôde conquistar na sua vida, pelo que você já tem, pela cama que você dorme, pelo teto que te protege do calor e da chuva. Seja grato. Eu estou dizendo isso muito mais pra mim do que pra vocês. Acredite, porque eu não sou exemplo disso. Eu não sou. Eu por muitas vezes sou ingrato, eu por muitas vezes sou negativo, por muitas vezes eu não consigo enxergar a metade cheia do copo. Essas palavras que eu estou trazendo para vocês agora servem muito para mim mesmo, muito. Eu sou apenas alguém que reconhece que precisa trabalhar isso e que está dizendo para você isso para que você, que talvez esteja num estágio muito mais avançado do que o meu, siga o que você está fazendo, ou quem estiver na mesma situação que eu, que também, assim como eu, está reconhecendo que precisa melhorar este ponto na vida. Porque o primeiro passo para a redenção, para você melhorar a sua vida, é reconhecer aquilo que você está fazendo de errado. Enquanto você não reconhecer aquilo que não está legal, nada vai ser diferente. Você não vai avançar um passo sequer na sua vida enquanto você não reconhecer aquilo que precisa ser mudado. O simples fato de reconhecer, você já deu um baita avanço. E dito isso, procure renovar a sua fé. Procure o caminho da redenção. Faça uma autocrítica. Faça uma autorreflexão. Olhe para a vida que você está levando. Olha para o meio onde você está inserido, ao que você tem visto acontecer na sua vida e as consequências delas, o que você tem ganhado a partir das suas atitudes, os revés que você está tendo, os dissabores, os desconfortos que você está tendo na sua vida. E procura ver o quanto disso foi você que gerou, foi você que causou para si mesmo. Se parte do que você está vivendo hoje, você consegue ver que está acontecendo por consequência de alguma escolha ruim que você teve, então tire disso uma lição, uma forma de você fazer diferente daqui para frente. E se as pessoas não acreditarem em você, se as pessoas duvidarem da sua palavra,
continuarem achando que você é o mesmo de antes, se as pessoas estão dizendo que você está mentindo, se as pessoas estão rindo de você, estão caçoando da sua maneira diferente de querer viver a vida, não dê ouvidos. Dê ouvidos para Deus. Não queira agradar o homem. Queira agradar a Deus, ao plano superior que olha por ti e que te ama independente do que você é. É para esta parte da sua vida que você deve se preocupar se você está fazendo o que é reconhecido como certo ou não. Porque cada ser humano desse mundo, inclusive estes que podem estar rindo de você nesse momento, maldizendo de você nesse momento, essas mesmas pessoas precisam passar pelo mesmo processo que você está passando agora. Porque não tem ninguém aqui imune a isso. Não tem ninguém aqui que não esteja precisando, de alguma forma, melhorar a tua fé, corrigir seus passos, rever conceitos. Todos nós precisamos. E mesmo que a gente avance, e mesmo que a gente melhore muito daquilo que já que estava acontecendo antes, melhor dizendo, se você olha para trás e olha para agora e vê, não, eu estou num processo franco aqui de evolução. Ainda assim, não se iluda, não se permita se enganar. Você ainda está engatinhando. E pode ser que a gente chegue ao final da nossa vida e aí a gente ainda tenha avançado muito pouco. Então, nunca perca a humildade a ponto de achar que você já está muito melhor do que os outros. Porque você não tá, eu não tô, ninguém está. Todo mundo está num processo de evolução. E aqueles que não reconhecem, aqueles que zombam de quem já se percebe que tem a necessidade de se curar, também vai haver acontecimentos na vida dessas pessoas, vai haver situações nas vidas delas que vai fazer também elas terem um choque de realidade e passar a agir diferente. Isso se chama amadurecimento. Isso se chama, em outras palavras, viver. Vocês já ouviram aquela frase, ou é pelo amor ou é pela dor? Dadas as circunstâncias, muitas vezes é pela dor mesmo. E tudo bem, fazer o quê? O importante é que seja lá qual for a circunstância que aconteça contigo, comigo ou com qualquer outra pessoa, faça ela acordar. Como você talvez passe a acordar agora. Ou para você que também já acordou. Ou para você que já acordou há muito tempo atrás e está aí caminhando, buscando melhorias na sua vida e na sua espiritualidade. Cada um tem a sua estrada. O caminho da felicidade realmente ainda existe e realmente é uma trilha estreita em meio à selva triste. Mas com fé e com a busca da redenção, o fardo é mais leve. Acredite nisso. Caminhando agora para o final desse episódio. Este foi um episódio diferente, como eu falei. Um episódio talvez difícil de engolir. Eu garanto para vocês que também não foi fácil para mim seguir falando sobre as coisas que falei nesse episódio. Mas é isso. É tocar na ferida, é tirar o elefante da sala, sabe? E encarar de frente aquilo que precisa ser encarado. Se a gente sai inteiro, é o que importa. E se a gente sair quebrado, beleza. A gente vai consertar isso. É pegar os caquinhos e ir colando e seguir em frente, porque a vida é assim. Então eu espero que esse episódio tenha trazido também uma reflexão, um entendimento, um alento ou um alerta, que esse episódio tenha mexido com você de alguma forma. E como dica musical dessa semana, eu queria deixar aqui uma música de uma pessoa que era muito querida, era um irmão muito querido, uma pessoa que eu sinto uma falta enorme no meu convívio, que é o nosso eterno Enésimo, um rapper de Santo André, cidade de São Paulo, que faleceu em decorrência do Covid. Foi uma situação muito triste, uma situação que pegou a todos nós muito de surpresa. E o Enésimo era um cara incrível. Eu acho que se eu for traçar um paralelo entre o que ele era e o que eu falei aqui neste episódio, ele era um cara que eu poderia dizer que já estava num processo muito mais evoluído do que eu, ou que talvez até você mesmo que está ouvindo aqui agora. Porque eu nunca vi esse cara bravo, praguejando, falando mal de alguém. Era um cara que viveu o hip hop, amou a cultura e doou muito de si, sem pestanejar, sem maledicências. Foi um cara de um coração gigantesco. E foi um privilégio ter sido amigo desse mano. Foi um privilégio dividir palco com ele, dividir camarim, estúdio, resenha, sabe? De visitar a casa dele, de ter conhecido os pais dele, que também já se foram.
E ele deixou um legado muito bonito aqui, uma história muito bonita no movimento hip hop brasileiro. É um cara que saiu deste plano aqui sem deixar inimigos, sem deixar pessoas em falta. Então, era um cara diferenciado, meu. Era um cara diferente. Não tem como definir o Enésimo de uma outra forma a não ser assim. Eu tenho uma gratidão enorme por ter conhecido pessoalmente esse mano e ter convivido com ele de alguma forma. E eu queria deixar essa música dele, que é a música dele que eu mais gosto. É a música dele que eu achei que ele foi de uma felicidade tão grande na composição dela, que eu costumo dizer que, assim, a letra mais bonita dentro do rap nacional a falar de Deus não veio do meio gospel. E isso não é em nenhum momento um desrespeito ao rap gospel. Mas é que, na minha opinião, essa letra ela é de uma pureza, ela é de uma sensibilidade, ela é singela, beira uma poesia a letra dessa música do Enésimo. A música Deus Está Comigo. E eu acho que tem tudo a ver com o que foi falado aqui. E essa letra eu acho que complementa de uma maneira muito bonita tudo que eu falei aqui neste episódio. É evidente que até por uma questão de copyright eu não posso tocar a música inteira aqui, mas eu vou, como sempre, deixar o link na descrição do episódio para vocês ouvirem essa música, caso vocês já não a conheçam. E para você em especial que não conhece essa música, presta muita atenção na letra dela e tenta absorver toda a beleza e carinho e amor que o Enésimo entregou nessa música. Com essa excelente letra, com essa excelente música, eu quero encerrar esse episódio agradecendo a cada um que ainda está aqui ouvindo e que a gente possa se encontrar semana que vem com mais espiritualidade, com mais fé, com mais positividade, menos negatividade e que a gente caminhe juntos aí rumo a uma evolução espiritual. Todo o poder para o povo preto, tamo junto e aquele abraço. Respeita a própria vida, a coisa mais linda é a ausência da malícia, a inocência da criança que a lancheira compartilha. Ele está na dividida, dá atenção a quem precisa. Faça chuva, faça sol, não dá faia nem um dia. Tá na mão de quem ajuda quem não consegue levantar. Tá na mulher grávida com a barriga assim mostrar. Tá comigo em cada frase que eu penso pra rimar. Tá comigo e acredite, eu nunca vou te abandonar.